pecado musical. Qual seria a forma mais breve de definir isso? Pensando aqui, eu cheguei na conclusão que um pecado musical é quando uma banda acaba lançando uma obra-prima em sua discografia e que por um motivo ou outro acaba perdendo a mão em futuros lançamentos ou mesmo encerrando as atividades. Esse é o assunto do vídeo de hoje. João Messias Júnior na área, vídeo de número 79 do canal, cujo recheio desse bolo são as bandas Guardian, que está rolando de fundo, Widowmaker, Viper, Nuclear Assault, além da participação do meu amigo Edson Grazetti, que vai falar de um trabalho que ele gravou que está completando 20 anos em 2021. Segue a vinheta e o papo continua. Salve camisas pretas, tudo bem com vocês? Espero que sim. João Messias Júnior na área, vídeo de número 79 do canal. Que, como eu disse lá no Abra, eu vou falar de pecados musicais, de bandas que lançaram grandes trabalhos, mas que por um motivo ou outro não conseguiram dar uma sequência justa na carreira, ou porque encerrou as atividades, ou porque perdeu a mão na hora de fazer os futuros lançamentos. Mas a verdade é que acabou deixando uma obra-prima ali e não teve a continuidade merecida. Mas antes de eu falar das bandas, seguem duas coisas. Um pecado, por exemplo, é igual o Água Santa, por isso que eu tô com a camisa aqui do Água Santa de Diadema, o grande Netuno, que começou muito bem quando foi fundado, as divisões de acesso, as participações no Paulistão, ganhou até bonito do meu Verdão uma vez, mas que infelizmente acabou caindo de novo para a segunda divisão. E assim como muitos times que eu tenho uma enorme simpatia, eu torço para que o Netuno faça muito bonito, está contratando bastante, e que faça uma campanha vitoriosa e volte para o Paulistão, que esse é o seu lugar, Netuno, na primeira divisão do Campeonato Paulista e, se pá, a primeira do Brasileiro. E aí eu vou falar um pouquinho da inspiração do vídeo de hoje, que foi uma ideia que não foi minha, foi do meu grande amigo Cláudio Tibérios, que a gente sempre conversa, a gente conversa muito, e ele me mandou uma sugestão, falou, por que você não fala de banda assim que lançou um ou dois discos bons e depois encerrou as atividades? E eu falei, caramba, como é que eu vou trabalhar isso? E eu vou falar, já faz um tempinho que ele me passou essa ideia. E eu fiquei pensando, maturando, até que eu cheguei nesse conceito de pecados musicais, né? Claudinho, eu espero que seja essa ideia, que eu tenha captado a sua mensagem. E vamos falar de música. E eu vou falar justamente de um álbum que foi o assunto desse tema que ele me sugeriu. Guardian, com Miracle Mile. O Guardian, ele tem uma história muito interessante, porque ela vai de encontro com os meus primeiros dias no rock, no metal, e tudo volta lá atrás. E quem tem mais de 40 anos vai lembrar que a Manchete, ela tinha nas madrugadas um programa chamado Clipe Gospel. Que o nome, como sugere, eram bandas de rock, de metal cristãs, que passavam no horário da madrugada na Rede Manchete. E aí, como eu estava descobrindo novas bandas, novas tendências, e aquela sede de conhecimento, aquela loucura de obter informação, vale lembrar que a gente não tinha internet, não tinha essa facilidade de ter as informações, né, no nosso braço, no nosso celular, você joga uma busca e você descobre tudo. E aí eu e meu irmão assistimos muito, descobrimos muitas bandas que a gente gosta até hoje, outras não, mas a verdade é que o Guardian eu descobri ali. E justamente o primeiro vídeo que eu acabei assistindo foi o da música Trava-Língua Shoeshine Johnny, que já mostrava uma banda diversificada de hard rock, né, meu? Então o visual dos caras era um visual característico, mas aí que tá a grande sacada, né, meu? Então eu vou mostrar de novo. O Miracle Mile é o terceiro álbum dos caras, lançado em 1993. E o vocalista e o guitarrista Tony Palacios e o Jamie Howe, eles já tinham tocado em outra banda juntos chamada Tempest, que não confunda com o nosso Tempest. Valeu, Junior Antichrist, pela dica. E eles já tinham tocado essa banda e depois eles montaram o Guardian. E o Miracle Mile é o terceiro álbum da banda. E o que é interessante do Miracle Mile, né? Assim como o anterior, Fire and Love, o Miracle Mile, ele é um disco muito bom, ele é um disco que, pra quem gosta de hard rock, vale muito a pena ter na coleção. Mas qual que é o diferencial do Miracle Mile?
Em Fire and Love eles fizeram um puta disco de hard rock. Mas aí é aquela coisa, né? Falando, o que a gente vai fazer depois? Aí os caras me vieram com esse puta disco que ele tem como grande trunfo a diversificação do som. Então os caras já colocaram outras nuances, meteram um country, meteram um blues, meteram um funk. Mais uma vez eu vou falar da Sweet Johnny, que ela tem um ritmo bem funkeado, que era uma coisa que bandas como Extreme Taiketo faziam muito bem. Então essa já era uma das chacadas, mas assim, e é um lance que ele te prende. Embora ele tenha algumas músicas para bater cabeça, o Miracle Mile ele é um disco voltado à introspecção. Então ele te faz pensar muito, né? Talvez até pela fé dos caras, né? Então eles fazem músicas que é pra gente atingir a gente aqui, ou aqui, onde você quer que seja, né? Então eu já coloquei os dois dedos porque eu não tenho noção do que é esquerda e direita, mas vamos lá. Então você percebe esse lance mais introspectivo logo na abertura com Dr. Jones and the Kings of Rhythm, que é uma música mais introspectiva. Depois ele vai pra Sweet Johnny, que daí eu já falo, é aquela música que eu falo pra todo mundo: afastem os móveis da sala e vamos dançar, né, meu? Mas aí tem a grande sacada desse disco, que são as músicas mais introspectivas, né, meu? Que é, por exemplo, I Found Love, que é a baladaça do disco, sabe? É aquela música que eu tenho certeza que se a banda estiver fazendo show, estiver fazendo live, se eles não tocarem, eles apanham. Sweet Mystery também é um outro belo exemplo de uma balada bem comovente. Let It Roll já é aquela música feita pra rockear. You and I é aquela alquimia perfeita de uma levada praticamente acústica com uma melodia mais dançante e aquele tempero hard com aquele refrão que já vem aqui, ó. Mas a grande sacada também desse disco é o encerramento com Do You Know What Love Is, que é um belo exemplo de uma música introspectiva, que ela une as pessoas, que é aquela música, não é de uma forma pejorativa, mas é aquela música tipo comercial de margarina, que junta todo mundo no mesmo balaio e a gente vai ouvir a canção. Enfim, um puta disco, um disco muito bacana. Se você não tiver preconceito, mano, procure essa banda pra ouvir aqui, Guardian, Miracle Mile. E a verdade é que depois desse disco, o Guardian acabou fazendo talvez um erro na carreira, vamos colocar dessa forma, né, meu? Passou um tempo, os caras cortaram o cabelo e eles começaram a fazer discos mais tendenciosos. Por exemplo, se você pega o disco Buzz, ele é um disco mais pro grunge, lançaram músicas em espanhol. E aí a banda acabou entrando num hiato, foi cada um para um canto. O Tony Palacios dizem que tocou com o Stryper também um tempo, mas eu não sei se é verdade isso. Então a verdade é que o Guardian acabou perdendo a mão. E depois eles voltaram, eles lançaram um disco bacana, já chamados como The House of Guardian, que chama Almost Home, que se eu não me engano foi baseado numa campanha de financiamento coletivo. É um disco que ele é facilmente achado no YouTube e que vale muito a pena escutar, que embora ele seja um bom disco, mas não chega aos pés desse clássico chamado Miracle Mile. Rolando I Found Love. E a próxima banda que eu vou falar hoje é o Widowmaker com Blood and Bullets. Widowmaker, pra quem não associa, não é aquela banda dos anos 70, tá? Essa é uma banda surgida no começo dos anos 90. Ele é de 1992, esse álbum. Foi quando, após o fim do Twisted Sister, então o incansável Dee Snider, vamos colocar assim, que pra mim o Dee Snider é um cocum, quem assistiu o filme vai sacar. Então pra mim o Dee Snider, né, o incansável Dee Snider acabou montando outros projetos. Então ele montou o Desesperado, que tinha o Clive Burr do Iron Maiden, tinha o Bernie Tormé, e sei lá por qual motivo a banda acabou não indo pra frente. E aí ele remontou o time, pegou o Joey Franco, que já tinha tocado com ele no Twisted Sister, e pegou o guitarrista Al Pitrelli, que já tinha rodado por bandas como Danger, sim, ele mesmo. E aí ele montou o Widowmaker. E o Widowmaker é uma proposta diferente do Twisted Sister, porque, vamos colocar assim, o Twisted Sister é uma banda caracterizada pela irreverência, né, meu? E o Widowmaker é uma banda, vamos colocar assim, ela é uma banda mais séria. Então o Dee Snider é um disco mais voltado, embora ele tenha aquele jeitão do hard rock, mas o Widowmaker é uma banda que mescla com maestria o hard e o heavy rock. Vou mostrar de novo aqui, puta disco, pra quem gosta de hard rock, vale muito a pena procurar. É um disco que eu lembro que foi uma das primeiras rock brigades que eu li na minha vida, que eu li a resenha do Blood and Bullets. E aí eu fui atrás, né? Eu falei, eu tenho que ir atrás desse disco, né, meu? Até que anos depois, na época da URV,
Quem tiver mais de 40 vai lembrar, foi uma época muito bacana para comprar CD, que você acabava comprando CD importado, num preço muito justo, muito bacana. E aí foi numa dessas que eu adquiri a minha cópia de Blood and Bullets. E o que é interessante desse disco, né, meu? Como eu falei, era uma mescla perfeita de hard, de heavy rock. E além disso, o que chamava atenção era o peso e tudo na medida certa, né? Com destaque pro Alpitrelli, né? Que aqui ele já se mostrou um puta guitarrista. Não é à toa que depois o cara passou pelo Megadeth, passou pelo Savatage, passou pelo Trans-Siberian Orchestra, entre inúmeras outras bandas e projetos. E o que eu posso dizer é que tem músicas adoráveis, como a música The Widowmaker, que tinha um clipe que rolava bastante na MTV, The Lonely Ones, que é um hard certeiro, Reason to Kill, que é aquela balada técnica, Gone Bad, que é aquela música que você quer dançar, e Calling for You, que talvez é a música mais diferente que você ouve o Dee Snider cantar, você vendo o Dee Snider fazer uma balada de amor, por exemplo, e a interpretação dele muito bacana nessa música. Uma pena que esse disco não foi bem. A banda lançou um outro disco depois, Stand By For Pain, que ele já era mais tendencioso. Infelizmente a banda acabou encerrando as atividades, mas Dee Snider e o Alpitrelli ainda estão na área aí, mostrando que o rock and roll tá no sangue. E antes de eu falar das outras duas bandas, segue a participação do meu amigo Edson Brazev, que ele vai falar do álbum The Strongest do Panzer, que está completando 20 anos em 2021. Vai lá, Edão, e a gente já volta. E aí, pessoal, beleza? Hoje eu estou aqui a pedido do meu amigo João Messias para falar sobre um álbum considerado um álbum clássico aí por vários veículos de mídia no Brasil, um álbum considerado um dos clássicos do heavy metal brasileiro aí dos anos 90, que no caso é o nosso The Strongest, álbum do Panzer, o segundo álbum do Panzer, banda a qual eu fui um dos fundadores no início dos anos 90, e mais precisamente em 2000, logo depois de todo aquele processo de garagem da banda ali, de demos, de ter lançado o primeiro álbum Inside, a banda entrou em estúdio para compor esse disco, o The Strongest. Nós ficamos um ano praticamente compondo o álbum, num processo bem cuidadoso mesmo, e foi gravado no final de 2000 e lançado em 2001. Foi lançado pelo selo da própria banda, um selo independente, e foi distribuído na época pela Century Media. Então o The Strongest ele foi distribuído no Brasil, na Europa, no Japão e por vários continentes aí pela Century Media na época. Isso trouxe para a banda um impulso muito grande, né? Foi um impulso gigante em relação ao que a banda era no cenário que ela passou a ser depois, porque aí começaram a surgir shows importantes e turnês, tudo graças a esse álbum. O The Strongest ele traz uma sonoridade bem característica para a época, porque muita gente na época ainda estava praticando no Brasil aquela coisa do melódico, e era só se falava de melódico para todo lado nas publicações, e o Panzer surgiu com uma proposta totalmente diferente, né, fazendo um som calcado no thrash metal e no stoner rock, que é um estilo que na época não era nada popular no Brasil, e o Panzer acabou englobando isso dentro do som, principalmente desse disco mixado com thrash metal. Então o Panzer foi a banda pioneira em colocar o stoner metal no cenário brasileiro. Ninguém fazia isso na época, muita gente inclusive saía dos shows da gente. Eu lembro até de um caso de um fã saindo meio bravo porque a gente tocava cover do Black Sabbath no meio de um repertório de thrash metal. Então foi um divisor de águas realmente para a história da banda, foi um divisor de águas para muita coisa que veio a surgir. Muitas bandas se influenciaram pela sonoridade desse álbum aqui, muitas bandas que vieram a seguir depois, e esse repertório aqui foi a base de muitos e muitos shows do Panzer até o final da existência da banda, porque realmente são músicas muito fortes, muito cativantes. E um fato aí que eu tenho que enaltecer falando sobre esse álbum é o trabalho incrível do vocalista Elcio Cruz. É uma coisa fantástica, realmente muito difícil de ser reproduzido o trabalho do vocalista Elcio aqui, que realmente era um talento muito significativo aí dentro do cenário paulistano e do cenário brasileiro também. A capa foi feita por mim, eu sou ilustrador, sou tatuador, sempre trabalhei com ilustração, então a capa foi feita por mim
na época com uma técnica totalmente vintage, né, usando papel e tinta. Isso é uma coisa que hoje em dia quase não se usa mais, tá? E foi produzido no Estúdio Alquimia pelo produtor Mauro Kogo na época, que estava despontando ali no cenário de São Paulo, né, nessa época como um produtor, veio produzir um monte de gente depois, e foi feito no estúdio dele, ali o Estúdio Alquimia, que ficava ali no bairro da Aclimação, estúdio que não existe mais, e ali passou a ser a nossa casa praticamente todos os dias durante um ano, produzindo esse disco, desde a parte de composição até gravação. Eu lembro que uma das exigências da banda aí quando estava sendo feita a gravação é que, como tinha ensaio tudo ali, a gente trabalhava de portas fechadas para ninguém saber o que estava acontecendo, né, até o disco ser lançado. E realmente quando foi lançado foi feito fez um barulho muito grande no cenário brasileiro, e foi muito bacana, rendendo muitas entrevistas em revistas, como eu disse, muitos shows importantes aí para a banda. Então fica aqui a lembrança do álbum The Strongest, considerado até hoje por muitos veículos um clássico do metal brasileiro dos anos 90. Quem quiser ouvir, tá aí no Spotify, em todas as plataformas digitais, você pode conferir o The Strongest. De volta aqui, rapaziada. Edão, muito obrigado pelo seu depoimento. E realmente, The Strongest do Panzer foi um álbum que fez muito barulho. Nessa época, até hoje eu sou, mas naquela época eu era um devorador de revistas e publicações do underground, né, meu? E eu acho, mais uma vez eu falo, é muito legal essa conexão que as redes sociais podem nos proporcionar, né, meu? Então, essa conexão de músico, de fã, e depois acaba virando amigos. Hoje o Edon é o cara que faz as minhas tatuagens, então é muito legal esse tipo de conexão e amizade. E eu torço para que algum selo relance The Strongest, porque é um disco muito relevante para ver o que a galera já fazia lá atrás, antes de você citar algumas bandas mais atuais como salvadores da safra do metal mundial. Vamos falar de música de novo, vamos falar de mais pecados musicais e vamos falar dessa banda aqui, ó, Nuclear Assault, Handle With Care, que tá rolando de fundo. Critical Mass! O Nuclear Assault, assim, foi uma banda que eu conheci lá nos meus primeiros dias no heavy metal também. A culpa é da Simone Midnightmare. Então, acabei conhecendo o Nuclear Assault. E uma coisa que, assim, eu sempre associei, desculpem os Thrashers, mas o Nuclear Assault é uma banda que ela é muito legal por causa dos vocais. Da linha vocal do John Connelly, que lembra uma linha tipo Valentino Troca-Tapa. Quem assiste os desenhos do Pernalonga sabe do que eu tô falando. Então eu saquei essa conexão, falei, caramba, o cara canta igual o Valentino Troca-Tapa, gente. Isso é bem legal. E aí esse aqui é o terceiro álbum de estúdio, e eu vou mostrar a capa de novo, que embora o Nuclear Assault seja uma banda que é caracterizada pela mescla de thrash com hardcore, com crossover, e pela linha irreverente, esse disco traz uma mensagem muito séria. Esse disco, isso lançado em 89, ele já falava do Handle With Care, que é uma expressão como segure com cuidado, manuseie com cuidado. Ele está falando do nosso planeta. E aí que está a grande sacada desse disco, né, meu? O lance da temporalidade, né, meu? Então, há mais de 30 anos atrás, os caras estavam falando do Handle With Care, de manusear com cuidado, da gente cuidar do nosso planeta. E eu te faço a pergunta, estamos cuidando? Acho que não. E falando da música de novo, esse disco pra mim é o mais marcante, pra mim é o melhor disco do Nuclear Assault, porque embora ela tenha mantido todos os ingredientes característicos de sua carreira, o lance aqui tá mais maduro, tá mais técnico, tá mais trabalhado, o baixo do Danny Liker tá bem marcante nesse disco, então a banda tava no seu auge musical. E você pega músicas como Critical Mass, você pega New Song, que já abre o disco dando uma martelada no nosso ouvido, você pega Surgery, você pega Emergency, Search and Seizure, Trail of Tears, então é um disco que é feito para banguear. E claro que tem as vinhetas como Funk Song, tem Mother's Day também, que é aquele momento de descontração do disco, mas a verdade é que esse disco é um disco mais maduro, é um disco feito para bater cabeça, e é um disco que, além do mais, feito para você que é fã de thrash metal, ter esse álbum na sua coleção. E eu acho esse disco tão foda, mano, porque ele é curto, ele é na vibe Hanging Blood do Slayer, né, meu? Então são, tipo 10 músicas, um pouco mais de meia hora, você vai lá, coloca ele pra ouvir de novo, e a vibe não muda. Isso que é legal desse disco, cara.
Infelizmente, depois a banda acabou perdendo a mão, acabou tendo mudança de formação, o próprio Dan Liker saiu, o Anthony Bramante, que era o guitarrista da época, saiu, eles lançaram um disco um pouquinho diferente, entraram no hiato, o Dan Liker estava aí firme e forte, tocando com outras bandas, como Brutal Truth. E aí eles voltaram a lançar o Third World Genocide, que é um disco bom, mas não chega aos pés desse aqui. Desculpa os fãs falar, mas Third World Genocide não é um disco forte como Handle With Care. E aí a banda tá fazendo show aqui, show ali, então agora com essa pandemia deu uma travada nas coisas. Eu espero que a banda lance um disco novo, que eles falaram que iam gravar um disco novo, um EP, não sei. Mas eu espero que a banda lance mais material, ou que pelo menos podia celebrar esses mais de 30 anos desse álbum aqui, que esse disco é muito foda. E outro álbum que marcou a minha adolescência, que marcou meus primeiros dias no metal, foi esse aqui. Não tem como não falar do Evolution do Viper, que o próprio nome sugere, como foi uma evolução musical na carreira da banda, né, meu? Então, pra quem pegou o relançamento desse disco, né, que veio num digifile muito bem feito, tem uma frase lá nas notas de rodapé desse disco que o Viper foi ousado, que na época da saída do André Matos eles disseram, né, substituímos o Bruce Dickinson pelo Paul Di'Anno. E se você for prestar atenção, é bem por aí a vibe desse disco. É o terceiro disco de estúdio, então o Viper já vinha com uma repercussão muito boa do álbum Theatre of Fate, cuja música Living for the Night tocava nas rádios rock, né, daqui do Brasil. E era muito interessante que daí, quando o André Matos saiu para se dedicar à sua carreira clássica, aí ficou aquela, e agora? Então a banda teve uma mudança de vocal, teve uma mudança de bateria, então o Guilherme Martin, Renato Grac, desculpe. E aí a banda partiu para gravar um disco novo. E cara, foi uma sonoridade totalmente renovada, era um álbum inédito na época, eu não sei se era por causa do Pantera, mas as bandas estavam ficando mais pesadas. E esse disco ele foi como um soco, porque é um soco e ao mesmo tempo um sopro, né? Um soco porque ele é bem pesado e um sopro de renovação musical, porque a banda trouxe algo totalmente novo. Então a banda manteve os arranjos, né, do heavy, mas sem quase nada da pegada clássica e uma injeção de thrash, cara. Então você percebe isso em músicas como Evolution, como Rebel Manic. Rebel Manic foi uma música que rolou muito nas rádios. Então, e a música Coming From The Inside também, uma puta música que abre o disco, que os backing vocals foram feitos pela galera do Heaven's Gate, que é a banda que tinha o produtor Sasha Pace, que hoje ele é um produtor renomado, tocou no Virgo com o André, enfim. Então é um disco bem pesado, que tem músicas muito legais, que embora não tenham sido tão divulgadas, mas são músicas marcantes, como The Shelter, Dance of Madness, The Spreading Soul, que reza a história que quando o Pete foi gravar os vocais dessa música, ele fez um cenário intimista, no escuro e com umas velas acesas, o pessoal até achou que era macumba, mas não, era apenas o Pete expressando o seu sentimento em relação à canção. E infelizmente, após esse boom, era a hora do próximo álbum. O Viper ainda lançou um disco muito bom chamado Coma Race, que ele é mais pesado, ele segue uma linha mais próxima ao punk, ao hardcore, mas é um disco muito bacana, mas que não é American Evolution. E depois veio com o grande pecado da carreira dele, o segundo pecado, vamos colocar dessa forma, O Tempo Pra Todo Mundo, que é um disco muito bom pra quem gosta de rock nacional, só que tinha que ter sido lançado sob um outro nome, Víbora, Naja, Serpente, sei lá, mas não sob o nome Viper. Aí os caras voltaram, lançaram um disco bacana chamado All My Life, que é um disco que talvez eu fale aqui nos próximos vídeos, um disco muito bacana, mas que também não teve a repercussão esperada, e hoje a banda está de volta, com meu grande amigo Leandro Cassone nos vocais, e vamos ver o que os caras vão aprontar pra gente. Você quer saber da Turma do Amendoim, né? Eu vou começar com esse gente boa aqui da Cranicolândia. O Finoide gostou muito das 4 bandas. Ele disse que era fã do Widowmaker, ele seguia muito de Snyder nessa época, então ele ficava acompanhando os lançamentos. Ele gostou muito desse disco do Widowmaker, ele falou que ele fiz bem de ter citado esse disco. Já esse trio de fachada aqui do Magrício, ele não queria vir, ele disse que só veio por causa do Nuclear Assault, porque ele disse que não ia participar do vídeo, porque ele falou que eu escolhi muito mal as bandas. Ele disse que não era pra mim ter pego o Guardian, não era pra mim ter pego o Viper, não era pra ter pego o Widowmaker, mas ele falou que só veio por causa do Nuclear Assault. Ele falou, embora não seja o melhor disco do Nuclear Assault, na opinião dele, ele falou que o Nuclear Assault mereceu que ele viesse.
Já esse Magriço 2, ou o famoso Cranilson, ele também não queria vir, que agora ele e o Magriço estão super amigos, agora andam junto pra todo lado, pra cima e pra baixo, eles têm uns pau nervosos aqui também, mas agora são grandes amigos. E ele disse que concordou com o Magriço, ele não gostou do Guardian, ele não gostou do Viper, ele não gostou do Widowmaker, ele falou que só veio por causa do Nuclear Assault. E rapaziada, é isso. Muito obrigado mais uma vez pela repercussão dos vídeos, por vocês estarem assistindo, por vocês estarem dando feedback, isso é muito importante, pelos compartilhamentos em redes sociais, isso é muito importante para a continuidade. Eu sou um cara que eu estou fazendo o lance por amor, porque eu gosto do estilo, para mim isso é estilo de vida, para mim isso está no sangue, não é como você pegar uma roupa e tirar e pôr, para mim isso aqui está enraizado no coração. E não vamos perder os últimos vídeos do mês, que eu vou fazer um programa só com bandas que lançaram trabalhos em vinil, e o último programa do mês vai ser uma espécie de radar, o que chegou aqui para me ouvir. Beleza? Grande abraço e até mais!